Olá, meu nome é Marcos Brito e esse é o canal Parlatório do Fim, Eventos Finais. Hoje para mais um vídeo sobre escatologia, que é o estudo do final dos tempos. Nós já temos 6 vídeos publicados nos canais, que são esses que estão aparecendo aí agora para vocês. E caso vocês tenham alguma dúvida sobre algum evento anterior que nós já discutimos, por gentileza, queira acessar o nosso canal e então ver através desses vídeos na sequência 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dos vídeos que antecedem a esse vídeo, que é o 7º vídeo. Hoje nós iremos colocar as bases para os selos, as bases teóricas para o acontecimento dos selos e das trombetas, ou seja, os 7 selos e as 7 trombetas. Quando vão acontecer? O que é que nós percebemos com tudo isso? Vale ressaltar apenas que quando nós discutimos a questão escatológica, ou seja, as coisas que irão acontecer no final dos tempos, isso não nos diminui quanto à natureza da nossa salvação. São percepções, são possibilidades, são estudos, teorias, teoremas, teses, mas só iremos saber realmente quando vier a acontecer. Temos uma inclinação a um lado, ao outro, se vai acontecer antes, no meio ou depois da tribulação, mas isso são percepções, são teoremas, teorias, nada mais. A nossa salvação está em Cristo Jesus e no sangue do Cordeiro. Isso sim é a única coisa que precisamos, o único suficiente para que nós possamos ser salvos. É nos arrependermos dos nossos pecados, aceitarmos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador e o sangue do Cordeiro sobre nossas cabeças. Isso é que fará a diferença, isso é que fará a salvação. E como Joel fala, aquele que clamar pelo sangue do Cordeiro, aquele que clamar o nome de Jesus, aquele que clamar a Deus, será salvo. Então o clamor no sangue do Cordeiro sobre nossas vidas é que nos dá a salvação pela fé. E isso vem por meio da graça, porque não é mérito humano. O mérito é única e exclusivamente de Jesus Cristo. Vamos à primeira parte do vídeo. Até já. Estamos de volta. Antes de darmos entrada no assunto principal desse vídeo, eu queria fazer algumas considerações, que são as seguintes. Primeiro, por que eu creio que o arrebatamento não acontecerá antes da tribulação? E a segunda, por que eu creio que o arrebatamento não acontecerá depois da tribulação? Bem, eu creio que o arrebatamento não acontecerá antes da tribulação pelo que está escrito no Apocalipse capítulo 11, onde no meio desse capítulo mais ou menos dá-se início então, dá-se fim à questão das 2 testemunhas, onde eles são arrebatados e levados aos céus, e então é tocada a 7ª trombeta e os reinos desse mundo passam a ser de Deus e dos seus santos anjos. Então eu não creio que seja antes, primeiro porque a 7ª trombeta é tocada, né? Então não pode ser antes dos 7 anos de tribulação. E o segundo é porque são reinos, o reino de Deus e o reino da terra. Esse reino aqui não é de Deus no momento, apesar dele tê-lo criado. Esse reino, conforme disse Jesus, quando estava ainda aqui na terra em corpo humano, que esse reino não pertencia a ele, esse reino é de Satanás. Ele é o rei desse mundo, ele é o príncipe desse mundo, ele que governa. E se um rei invade outro reino que não é o dele, então isso dá início a uma guerra. Se um país invade outro país, apenas traçando um paralelo, isso pode dar início a uma guerra, ou certamente dará um início a uma guerra. E em uma guerra, o que mais sofre, o que mais é prejudicado são as pessoas que não têm relação direta nenhuma com essa guerra. Os soldados, que muitas vezes são obrigados a irem para a guerra, mas as pessoas, os civis, eles são os maiores sofredores, porque eles têm que, além de morrerem, muitos, eles têm que sair de suas casas, sair de suas cidades, fugir para abrigos, às vezes pedir asilo e o esconderijo ou guarda em outros países, e as pessoas são cada vez mais
levadas a uma destruição, morte, pena, miséria, doença, tudo por causa de uma guerra, por causa de dois generais. E o Senhor Deus, Ele como o Criador de todas as coisas, Jesus Cristo como nosso general, lembra? O nosso general é Cristo. Eles não vão invadir o reino de outrem sem que antes ele tome posse esse reino por vias normais, ou seja, por vias que são adequadas ou vias que são legais. A guerra, apesar de ser uma situação adversa e que traz muito caos, ela é regimentada pelos tratados de guerra. Então, por isso que em meio à guerra se tem o acesso da Cruz Vermelha, da ONU e muitas outras coisas. Tem coisas que na guerra não podem ser feitas porque existe um tratado de guerra para esse fim. E o tratado de guerra diz que um país não pode invadir o outro país, senão é motivo para guerra, sim, como está acontecendo na Rússia e na Ucrânia. Então, se isso acontecesse, ou seja, se Deus viesse aqui a esse reino, que momentaneamente não é dele, mas de Satanás, e fizesse o rápido, ele estaria deflagrando uma guerra contra o reino das trevas, que é o reino que reina nesse mundo. Consequentemente, o rei desse mundo poderia fazer qualquer coisa. Esse é um dos motivos pelos quais Satanás não destrói as pessoas, porque há um certo limite nas ações de um ou de outro. Deus só pode vir aqui e fazer o rápido, raptar os seus, quando ele tiver domínio sobre a terra como rei. E o domínio sobre a terra quando rei é quando terminar os 3 anos e meio, ou seja, após a vinda das duas testemunhas, e que eles testemunharem, que fizerem todo o seu trabalho, que forem arrebatados, então Deus virá e tomará esse reino como sendo dele, como está escrito em Apocalipse capítulo 11. O rei da terra tornou-se de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, sim, pode haver o arrebatamento, porque ele pode tirar daqui os seus amados, os seus queridos e os salvos. Por isso que em meio a uma guerra abre-se um leque, uma lacuna, para que um país possa tirar as pessoas do seu país, no país que ele está causando a guerra, que ele está produzindo a guerra, com qual ele está em guerra, como houve agora na Ucrânia, né? Onde brasileiros foram trazidos da Ucrânia para cá em função de um tratado. Então, tudo esse paralelo, ou todas essas coisas que acontecem na Terra, elas partem de situações espirituais, são espelhos. A Terra espelha muito do que está escrito ou do que existe no céu. Então, não acontecerá antes da tribulação, porque o reino desse mundo não se tornou de Deus e nem do seu Cristo, conforme está escrito em Apocalipse 11. A outra coisa é porque não aconteceria depois da tribulação. Depois da tribulação não aconteceria por um motivo muito simples, porque se Jesus vier depois da tribulação para resgatar os seus ungidos, os seus separados, os seus santos que escolheram por livre-arbítrio andarem com Jesus, isso não acontecerá porque não haveria o tempo que nós chamamos das boldas do Cordeiro. As boldas do Cordeiro são 7 anos de boldas do Cordeiro, ou seja, o casamento entre Cristo e a sua noiva, entre Cristo e aqueles que aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador, o corpo de Cristo, que Paulo chama de judeus e gentios, formando um só corpo em Cristo Jesus. Todos esses judeus e gentios que são aqueles que não são judeus e que aceitaram a Cristo, como nós, eles fazem parte de um só corpo. Esse corpo só será arrebatado, não seria arrebatado depois da tribulação, porque esse corpo então não teria as bodas do Cordeiro. E as bodas do Cordeiro são celebradas em 7 dias aqui na Terra, o que representa 7 anos. Então, esses 7 anos de tribulação seria onde vai acontecer as bodas do Cordeiro, ou seja, o casamento do Cordeiro. Todavia, vale ressaltar
que desses 7 anos e meio nós já estudamos nos vídeos anteriores, por isso que eu falei a respeito de vocês buscarem esses outros vídeos, por sinal tem um vídeo sobre arrebatamento que fala sobre isso, porque o Senhor Jesus já cumpriu metade disso aí. Das bodas do Cordeiro ele já cumpriu 3 anos e meio, que são as festas de tabernáculo. As bodas do Cordeiro está relacionada com as festas de tabernáculo. Então, essas festas de tabernáculo, Jesus cumpriu a metade. E não é um achar, está escrito, é textual, onde diz que o Senhor Jesus chegou na festa de tabernáculo pela metade. Então, metade da festa de tabernáculo ele já cumpriu, não somente na festa propriamente dita, mas nos seus 3 anos e meio de evangelho, de pregação de evangelho aqui na terra, onde ele por 3 anos e meio se tabernaculou, pregando o evangelho de Deus aqui nessa terra, o arrependimento dos pecados e a salvação no seu sangue, para que todos aqueles que nele pudessem ser salvos mediante o sangue do Cordeiro. Então, das festas tabernáculas, que são 7 dias, Jesus cumpriu a festa propriamente dita 3 dias e meio, ele cumpriu a festa quanto a 3 anos e meio de tribulação, faltando assim 3 anos e meio, que são os 3 anos finais. Ou seja, nós passaremos as bodas do Cordeiro 3 anos e meio no arrebatamento, quando ele vier na metade da tribulação, e é isso que nós iremos verificar hoje. Em resumo, não seria antes, porque o reino do Senhor ainda não tomou esse reino para ele como autoridade, e não seria depois, porque não haveria o tempo necessário para celebrar as bodas do Cordeiro. E quanto às bodas do Cordeiro, tem uma coisa interessante que Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, que diz que nesses 3 anos e meio, nesse tempo que o Senhor Jesus virá e nos levará para ele, que também haverá o trono de Cristo, ou o juízo de Cristo, ou seja, o julgamento de Cristo. E o julgamento de Cristo, o julgamento do Cordeiro, não tem a ver com sentença, mas tem a ver com pódio. Ou seja, é quando nós iremos nos casar com Jesus Cristo, e em função desse casamento nós receberemos os galardões que está separado em função das nossas obras. Então são nesses 3 anos e meio finais que nós recebemos o galardão e receberemos também as bodas do Cordeiro. Por esse motivo, ou esses 2 motivos, é que eu não creio que o arrebatamento aconteça antes dos 7 anos de tribulação e nem aconteça depois dos 7 anos de tribulação. Isso posto. Vamos então ao assunto do vídeo. Até mais. Estamos de volta. Pois bem, nós vamos apresentar um quadro aí agora para vocês, está passando, onde assuntos que nós já demos anteriormente. Esses assuntos nós dividimos em 3 categorias, onde nós temos o momento que nós estamos, que é o princípio das dores, o que está acontecendo nesse momento, e a apostasia, que também está acontecendo nesse momento, né? E aí então entra os 7 anos de tribulação. Esses 7 anos de tribulação, ele é dividido em 2 partes, 3 anos e meio e 3 anos e meio, conforme nós vimos no vídeo anterior. Esses 3 anos e meio iniciais, haverá o aparecimento do anticristo, conforme Paulo escreve em 2 Tessalonicenses capítulo 2, onde ele diz que o arrebatamento não aconteceria antes do aparecimento do anticristo, e a apostasia. Nesse momento, a apostasia aumentará. Por quê? Porque o anticristo aparecendo, ele vai aparecer como um consolidador, como pacificador, como a pessoa que vai fazer o mundo prosperar. Em meio a tanto caos que vai estar existindo no momento, ele vai ter o controle de gestão sobre tudo isso. Também nesses 7 anos, no início dos 7 anos aparecerá as 2 testemunhas, onde na praça da grande cidade, conforme está escrito em Apocalipse 11, que nós já vimos também, que é no Domo da Rocha, ali onde está a mesquita de Omar e está também a cúpula dourada. Eles vão estar ali, porque logo no início do capítulo 11 de Apocalipse fala
que o átrio, que João mede o templo, mas deixa de fora o átrio, porque o átrio será dado aos gentios. Então, quando o templo for construído, que haverá o terceiro templo, e a construção desse templo é parte do acordo do anticristo para que seja construído, o átrio do templo será dado aos gentios, ou seja, pessoas comuns de outras religiões poderão subir e estar ali no átrio pisando, e é nesse local onde as duas testemunhas estarão ali pregando. E também nesse templo haverá o sistema de controle. O sistema de controle não é a marca da besta. A marca da besta é uma outra coisa que vamos falar em um outro vídeo, mas esse sistema de controle é tudo que já existe, que diz respeito ao nosso controle do ir e vir. Isso já existe, quer seja por cartão de crédito, quer seja por cartão de débito, quer seja por Pix, quer seja por passaporte, quer seja por documentação, quer seja por qualquer coisa que nós nos movimentemos ou compramos, essas coisas estão todas monitoradas. No carnaval de 2 anos, 3 anos atrás, aqui em Salvador foi implantado um sistema de vídeo por reconhecimento facial. Então tudo já existe, esse sistema de controle todo já existe, só que ele está sendo testado para que não haja um espanto ou uma admiração. Ele está sendo testado de forma fragmentada, está sendo testado através de tecnologias que estão sendo implantadas em um país e em outro país diferente, está sendo testado através de pandemias, onde através da ordem de uma ONU, através da ordem da Organização Mundial de Saúde, o mundo inteiro ele se fecha dentro de suas casas, ou seja, estão obedecendo às ordens, e esse modelo de sistema de controle está sendo testado todo o tempo. E aí, no início da tribulação, ele vai ser implantado de forma integral em todo o mundo. Todos os sistemas de controle vão estar agindo e funcionando muito bem. Nesse ponto aí, nós terminamos esses 3 anos e meio, onde nós acreditamos que haverá o arrebatamento, porque nesse momento, segundo Apocalipse capítulo 11, o reino de Deus já tomou conta dessa terra, ou seja, o reino de Deus vai estar implantado, e aí depois que o reino de Deus é implantado aqui, haverá sim esse conflito entre as duas maiores potências, digamos assim, se bem que se Deus for lutar com Satanás como Deus, ele, com certeza, Satanás não demoraria um segundo de existência, porque Deus é Deus. Então, mas haverá uma grande tribulação, onde esse conflito estará existindo, onde Satanás irá resistir à tomada desse reino para Deus, e para tanto haverá muitos conflitos, muitas destruições, e a ira de Deus virá sobre esse mundo na segunda metade da tribulação, e é isso que também nós vamos ver nesse momento. Logo, nesse momento também, da segunda parte da tribulação, vai estar acontecendo as bodas do Cordeiro, ou seja, o nosso casamento com o Senhor Jesus, e o tribunal de Cristo. Como nós já falamos, não é um tribunal de julgamento, mas sim um tribuno, ou uma tribuna, onde nós receberemos o prêmio, o galardão, por termos sido fiéis a Cristo, mesmo em meio a tantas dores e sofrimentos. E juntamente com isso, no final, haverá também a volta do Senhor Jesus com seus santos e anjos, ou seja, nós voltaremos com o Senhor para que venhamos a tomar esse mundo e implantar o reino milenar, onde o Senhor Jesus, juntamente conosco, iremos governar, reinar sobre essa terra. Esse é o panorama, basicamente, do que nós temos até o momento. Vamos à próxima etapa. Voltamos. Vamos então a Apocalipse capítulo 11, ver o que nós temos ali para definir alguns conceitos, principalmente o momento em que vai ser tocado a 7ª trombeta. Isso é muito importante. Então nós temos em Apocalipse capítulo 11 a seguinte situação. Inicialmente o Senhor manda João medir o templo e pede que deixe de fora o átrio, porque o átrio será pisado. E ele diz que enviará da parte de Deus, não da parte dos homens, mas da parte de Deus, virá de Deus 2 testemunhas. Nós temos um vídeo no canal também que falamos sobre as 2 testemunhas e concluímos
ali por entendimento nosso. Não quer dizer necessariamente que eu sou ou tenho a posição absoluta, até porque existem outras variantes, né? Mas nós entendemos que essas duas testemunhas são dois anjos que virão da parte de Deus e estarão lá no monte do templo, onde está o domo da rocha e a mesquita, e eles estarão ali pregando o Evangelho, falando do arrependimento e da ira vindoura de Deus sobre essa terra, e eles serão rechaçados, eles serão amaldiçoados, eles serão combatidos e eles terão êxito durante 3 anos e meio, porque o Senhor diz que todo aquele que se levantar contra ele seria morto, e todo aquele que se levantar contra ele sairá fogo das suas bocas e consumirá as pessoas ou o exército, ou seja, quem for que queira se levantar contra essas duas testemunhas, porque essas duas testemunhas são dois anjos. E é difícil perceber isso de forma nenhuma, basta a gente ver a questão de Sodoma e Gomorra, onde dois anjos, em um conceito chamado de teofania, que é a manifestação física de seres espirituais, foram a Sodoma e Gomorra, entraram na casa de Ló e salvaram a sua família, e impediram inclusive dos habitantes de Sodoma e Gomorra entrarem na casa de Ló para fazer maldade às filhas de Ló, a Ló e aos próprios anjos. Diz que eles saíram e combateram essas pessoas, e as pessoas ficaram cegas e não conseguiram enxergar, de maneira que não acertaram entrar na casa de Ló, ficaram confusos. Então esse é o nível de poder mínimo, nesse caso da situação de Ló, que um anjo desse tem poder. Outra situação de poder dos anjos, como nós falamos também, é que um anjo, em apenas uma noite, desceu a um arraial que estava se armando contra o povo de Deus, contra Israel, e só ali de soldados foram mortos 165 mil pessoas, 165 mil soldados. Então, o poder que essas duas testemunhas terão serão muito grandes. Inclusive, eles terão poder de fechar o céu para não chover durante todos os dias que ele estiver aqui, e de transformar as águas em sangue, conforme aconteceu lá no Egito. Então, essas duas testemunhas terão um ministério aqui. Ao terminar o seu ministério, Deus dará poder, ou seja, autorização à besta, ao anticristo, para vir e matar essas duas testemunhas. As duas testemunhas ficarão na praça da grande cidade, ou seja, ali em frente ao templo, que nessa época já está construído, o terceiro templo, e elas morrerão, ficarão mortas, estendidas ali por 3 dias e meio. É um absurdo? Não, basta ver o que acontece no Oriente Médio, quando um cristão hoje é preso, ou quando um cristão hoje é torturado por radicais religiosos, e onde são degolados e são largados lá para quem quiser ver, para quem quiser fazer o que quiser com eles, né? Inclusive aves descem e comem essas pessoas, e animais também fazem. Eles vão deixar lá por 3 dias e meio, e diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 11 que após 3 dias e meio essas duas testemunhas ouvirão do céu uma voz dizendo: subir para aqui, e eles ficarão em pé, ressuscitarão e subirão, e todos que estão ali ao redor serão testemunha dessa ascensão dessas duas testemunhas do céu. Aí entra agora aquilo que nós queremos chegar, que está em Apocalipse capítulo 11, a partir do verso 5, a partir do verso 15, que diz o seguinte: E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos, que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomastes o teu grande poder e reinastes. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu santo nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruírem o que destroem a terra.
E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Voltamos. Nos versículos que nós lemos, agora em Apocalipse capítulo 11, nós vimos que a primeira coisa que é feita é que a sétima trombeta é tocada. Quando a sétima trombeta é tocada, é após o arrebatamento dessas duas testemunhas. Então, a sétima trombeta é tocada e aí vem as consequências do toque da sétima trombeta. A primeira coisa que eu tenho que entender é que se a sétima trombeta foi tocada aí, no meio do arrebatamento, no meio da tribulação de 7 anos, foi tocada após 3 anos e 6 meses, as outras trombetas e os selos são abertos antes desse momento, porque a sétima trombeta é a última trombeta e a primeira trombeta só é tocada quando o último selo é aberto, que nós vamos ver isso que está no capítulo 8 de Apocalipse. Então a primeira coisa que eu tenho que guardar é essa informação. A segunda coisa que eu tenho que guardar é aquilo que vem a partir daí. E diz que o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Deus e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Nesse momento que a sétima trombeta é tocada, é que os reinos desse mundo vêm a ser do nosso Deus e do seu Cristo. Volto a frisar, Jesus mesmo disse que esse reino daqui que nós vivemos não era dele, porque se assim fosse, ele daria ordem aos seus exércitos e ele os livraria daquilo que ele ia passar. Mas como o reino não era desse mundo, o exército dele não poderia vir, porque seria invasão de um outro reino, e aí haveria o conflito e, consequentemente, a guerra. O que está dizendo também é que, nesse momento, Deus tem a autoridade legal para vir a essa terra e começar a implantar o seu reino. A primeira coisa que o Senhor faz na implantação do seu reino é o rapto, é o arrebatamento, que nós vamos ver também aqui essa abordagem. Então, esse texto que nós lemos diz a respeito disso, que nesse momento, somente nesse momento, no toque da sétima trombeta, é que os reinos desse mundo que nós vivemos, os países, tudo que nós vivemos, tudo isso aqui, volta a ser do Deus e do seu Cristo. Uma outra coisa que diz aqui também é que nesse momento os 24 anciões irão se dar prostrar diante de Deus. Os 24 anciões entendam como o Antigo e o Novo Testamento, ou seja, toda a história humana irá se prostrar diante de Deus, porque é isso que os 24 anciões representam, 12 anciões das tribos de Israel e os 12 apóstolos de Cristo. Por esse motivo é que quando Judas foi enforcado, houve a necessidade, ele se enforcou, houve a necessidade de um outro apóstolo tomar o seu lugar. Não tomou o seu lugar porque estava vago, tomou o seu lugar porque o trono precisaria, os tronos precisariam de 12, são 24, 12 apóstolos e 12 tribos de Israel. E diz que nesse momento que acontece o toque da trombeta, que os reinos desse mundo vêm para o Senhor Deus, ele começa a implantar, e o primeiro evento de implantação é fazer o que todo embaixador e toda embaixada faz, que é tirar os seus daquele país onde haverá o conflito e levar para o seu país de origem, ou seja, o arrebatamento. E aí, quando acontece o arrebatamento, que todas as pessoas dessa terra, que são pessoas más, são pessoas truculentas, são pessoas corruptas, são pessoas das piores espécies que vão ficar aqui, e outras pessoas mais, que eles virem que nós fomos, que aqueles que escolheram por livre e espontânea vontade e arbítrio, escolheram a Jesus como seu Salvador, desapareceram desse mundo, foram arrebatados, eles ficam irados, porque eles sabem que, eles ouviram o testemunho e a voz da verdade a todo tempo e não deram ouvido. Segundo, que eles ficaram para a destruição. E isso vai irar, fazer com que gere ira neles. Vai gerar iras contra eles mesmos? Não, contra Deus. Porque eles vão colocar de novo a culpa em Deus. Vão colocar a culpa no Senhor.
E nesse momento o Senhor já tirou-os deles, e aqui haverá um grande conflito, uma grande confusão. Haverá também pessoas que são salvas, que não irão no arrebatamento. Por quê? Porque estavam dormindo enquanto estava acontecendo a tribulação, enquanto estava acontecendo a vida que nós estamos vivendo hoje, que é a vida antes da tribulação, que é o princípio das dores. Então estavam descansando, estavam curtindo a vida, fazendo as coisas de qualquer jeito. Mas as pessoas são salvas porque genuinamente elas querem ser salvas. E isso vai acontecer quando efetivamente os salvos serão resgatados dessa terra. Mas muitos salvos ficarão aqui porque estavam dormindo. E a Bíblia diz que eles pagarão, inclusive com sua vida, a sua própria salvação. Por isso é que nós vemos também em Apocalipse que João vê uma multidão enorme com suas roupas brancas, vindas da grande tribulação. E João pergunta: quem são essas pessoas? E o anjo diz assim: essas são as pessoas que vieram da grande tribulação. Então na grande tribulação irão haver pessoas que vão estar aqui e serão perseguidas, torturadas, mortas, e muitas pagarão com seu próprio sangue, com a sua própria vida, a sua salvação. Então, meu irmão, alerte, vigie, santifique-se, busque cada vez mais. Nós não vamos ter uma vida de santidade plena aqui na terra, não vamos, não é isso que nós estamos falando, porque isso acontecerá quando nós tivermos corpo incorruptível, ou seja, a partir do arrebatamento. Mas podemos viver uma vida piedosa, desejando que inclusive os pecados que nós cometemos não venhamos a cometê-los mais, buscando ao Senhor, pedindo perdão, pedindo misericórdia, pedindo que Ele arranque a raiz de maldade, de maldição e de pecado que está em nossas vidas, para que nós possamos ser arrebatados, porque na segunda metade da tribulação, ou seja, na grande tribulação, haverá muita dor, porque nesse momento já terminou a última trombeta e o que vem agora é a ira de Deus sobre esse tempo. Isso quer dizer que os selos abertos e as trombetas não são a ira de Deus. A ira de Deus será através de 7 cálices. Os 7 cálices da ira de Deus, que também nós vamos ver adiante. Mas aqui as nações elas vão se irar contra todos que ficaram aqui e que professam a Deus e os vão entregar a besta, vão os entregar ao controle do mundo para que sejam presas, torturadas, mortas, querendo se salvar a si mesmo e não vão conseguir. E o texto continua da seguinte forma: e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes, trovões e terremotos e grande saraiva. Aí, nesse momento, é que começa a grande tribulação. A grande tribulação começará quando a 7ª trombeta for tocada, e em seguida a 7ª trombeta tocada vai ter essa revolução, essa manifestação de ira dos que ficaram contra Deus, vai ter essa manifestação de ira, e também irão ver a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, a presença de Deus no céu. O céu vai se abrir e eles vão ver a glória de Deus. O céu vai se abrir e eles verão a glória de Deus e saberão que tudo aquilo que aconteceu, o arrebatamento, o toque do chofar, o toque da trombeta, da 7ª trombeta, eram tudo os sinais que o céu, nesse momento, estão abrindo para que todos vejam o sinal do Filho do Homem, o sinal da Arca da Aliança, o sinal de Deus no céu. A partir desse momento, nós temos o seguinte: se a 7ª trombeta tocou aí, em Apocalipse capítulo 11, a partir do verso 15, antes desse momento, teve a primeira até a 6ª trombeta, da primeira até o 7º selo. Então, do primeiro selo até a 7ª trombeta, tudo isso acontecerá na tribulação.
E isso não vem de Deus. Porque o que vem de Deus é a ira de Deus na grande tribulação. Por esse motivo é que o apóstolo diz que nós não somos separados para a ira de Deus. Não somos realmente. Vamos ser arrebatados antes. Nesse divisor de águas entre a tribulação e a grande tribulação, não participaremos da grande ira de Deus que será derramada sobre essa terra. Depois, então, dos 3 anos e meio de grande tribulação, haverá também a volta do Senhor Jesus com os seus santos e anjos para implantar definitivamente o reino de Deus nessa terra. Agora, vamos a Apocalipse, capítulo 8, para vermos o seguinte. Deixe-me, por gentileza, abrir aqui a minha Bíblia no meu notebook e vamos acompanhar essa leitura a partir daqui, onde diz o seguinte, Apocalipse capítulo 8, se vocês puderem, por gentileza, podem acompanhar em suas Bíblias, até para poder constatar o que eu estou falando, né? Então, é o seguinte, Apocalipse capítulo 8, a partir do verso 1. Aqui é a abertura do 7º selo. Olha o que é que o 7º selo faz. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas as 7 trombetas. O 7º selo faz com que 7 anjos recebam 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, e tendo incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono de Deus. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então, o 7º selo, ele faz com que 7 anjos recebam as trombetas. Um anjo pega, então, incenso em um tacho, em uma taça de incenso, bota as brasas de fogo do altar, e esse incenso são as orações nossas que estão lá nessa taça com fogo do altar e vai ser lançado nessa terra. Quais são as orações? Todas as nossas orações pedindo socorro por todos aqueles que nos afligiram, nos perseguiram, nos mataram. Nossas orações contra todos os ímpios, todas aquelas pessoas que foram contra nós em toda a história da humanidade, todas essas orações estavam sendo guardadas nesse cálice, para que nesse momento, ou seja, ao tocar da trombeta, então esse cálice seja lançado na terra e as nossas orações sejam atendidas. Na primeira trombeta, lembre-se que o arrebatamento é na 7ª, mas na primeira trombeta, nós aqui ainda veremos as nossas orações sendo respondidas contra todos aqueles que tentaram nos matar, nos perseguir, nos torturar, nos roubaram, nos traíram e todas essas coisas. Porque está escrito aqui que a 7ª trombeta, que é o 7º selo, ele apenas faz uma coisa: dá início a resposta de todas as nossas orações por todos os males que nos fizeram. 2, e também vai nos guardar. 2, para tocar, iniciar o toque da primeira trombeta. Então, eu creio que em função dessa base que eu apresentando para vocês estou, que assim que começar a tribulação, que as 2 testemunhas chegarem à terra, que o anticristo chegar à terra, então começa a abertura dos selos, e depois da abertura do 7º selo, vem a nossa resposta às orações, porque nesse tempo a gente vai estar orando, porque a gente vai ver os selos abertos, e a resposta às nossas orações que está lá no incensário, cheio da brasa do altar, ou seja, é um fogo que não pode ser apagado enquanto ele não alcançar o seu objetivo. Será lançado sobre a terra em resposta às nossas orações.
E aí então começará o toque da primeira trombeta, segunda até a sétima, que nós vimos agora em Apocalipse capítulo 11, a partir do verso 7, quando nós seremos arrebatados antes do segundo ou da segunda metade da tribulação, quando será derramada a ira de Deus através das 7 taças de Deus. Esse foi o vídeo de hoje, e no próximo vídeo nós iremos falar sobre os 7 selos e as 7 trombetas. Lembre-se, há algumas teorias que dizem que os selos já foram abertos, que as trombetas já foram tocadas, várias teorias. Mas eu creio, quando eu vejo aquilo, o que está nos 7 selos e o que está nas 7 trombetas, apesar de ocorrências serem iguais ao que nós já vimos anteriormente, mas eu creio que nesse período os 7 selos virá e as 7 trombetas virá, mesmo sendo feito lá atrás, acontecendo alguma coisa parecida, nesse momento isso será de forma muito mais pesada, muito mais gritante. Não será apenas uma pandemia, será uma grande pandemia. Não será apenas uma guerra, será uma grande guerra. Então, eu penso que os 7 selos e as 7 trombetas ainda não foram tocadas e que os selos serão abertos e as trombetas serão tocadas na primeira fase da tribulação. E a primeira fase da tribulação, os 7 selos e as 7 trombetas, não é a ira de Deus. A ira de Deus está nos 7 cálices de Deus que serão derramados sobre a terra quando nós não mais estivermos aqui. Amém. Deus abençoe. Shavua Tov, Shalom. Uma boa semana, que Deus nos guarde, nos proteja, que Deus esteja sempre conosco, abrindo os nossos olhos. E peço apenas, irmão, uma gentileza, peço encarecidamente que não julgue se estou certo, se errado, mas apenas pondere. Eu não penso assim, pegue essa informação, deixe na prateleira, mais tarde você olha, porque nenhuma teoria, nem de pré-tribulacionista, nem de mesotribulacionista, que é a minha, que eu acredito, e nem de pós-tribulacionista foram testadas. Nenhuma dessas foram testadas. Ninguém pode dizer com certeza, e todo escatologista que for sincero vai dizer, por mais que eu acredite que venha a ser assim, nós só saberemos quando acontecer. Somente. De lá para cá, ou daqui para lá, será Deus agindo por nós, nós pedindo misericórdia a Deus e confiando em Deus, andando por fé. Lembre-se, nós iremos viver por fé. O justo viverá por fé. A nossa moeda de compra e venda será a fé. A nossa moeda de moradia será a fé. A nossa moeda de nos alimentarmos, nos vestirmos será a fé. A fé. Fé. Não será nada nesse mundo. Esse mundo não nos pertence. Esse reino não é nosso. E em breve, o nosso general maior virá com a sua embaixada nos resgatar e nos levar para a nossa verdadeira nação, para a nossa verdadeira terra. Deus abençoe e até a próxima, querendo Deus. Amém.